vez cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Um dia chuvoso, né, como esse, realmente é com muito amor que nós viemos à casa de Deus para louvar, adorar e ouvir a sua palavra, né? Porque caiu um pé d'água bem forte no meio do caminho. E também fico muito contente, fico muito feliz com que os nativos realmente chegaram, né, ao Rio Grande do Sul, um povo que, falando em chuva, realmente tem experimentado uma tragédia muito grande que aconteceu em todo o estado ali, né? E eu creio que não só dessa vez, mas próximas vezes que a igreja possa continuar contribuindo, porque com certeza é uma tragédia que não é somente abaixar a água e fazer a limpeza de tantas cidades, tantos lugares, mas toda a reconstrução, toda a infraestrutura que vai ter que ser reposta ali. Então vai ser algo assim de imenso tamanho que ninguém espera. Eu acho que em toda a história do Brasil nunca se aconteceu uma tragédia tão grande como essa, como no Rio Grande do Sul tem experimentado. Eu vi numa reportagem aqui no Japão que aquela cidade dos Estados Unidos que sofreu o Katrina, que foi uma cidade inteira destruída, levou 10 anos para ser restaurada. Então aqui nós vamos ver uma proporção totalmente imensa, né? Uma cidade nos Estados Unidos levou 10 anos, vamos imaginar então quase um estado inteiro no Brasil, o que vai ser necessário para que tudo volte ao normal. Quer dizer, vão ser longos anos. Então, realmente é muito importante que a nossa igreja, né, às vezes não podemos contribuir com muitas coisas, mas que as nossas orações continuem, né, em intercessão ao povo do Rio Grande do Sul, que também nossas contribuições elas possam ser contínuas também quando nós pudermos fazer para o povo de lá, que é um povo também que precisa do Senhor, é um povo que também busca e pede pelo Senhor, né? Então aqui nós como igreja temos esse dever de ajudar. Amém? Bom, hoje nós vamos estudar a respeito de 2 itens que eu coloquei aqui, que o Senhor me trouxe a trazer hoje, que é algo muito assim, interessante, é algo que todo mundo quer, é algo que todo mundo espera e que Deus ama fazer, né? Mas nós vamos aprender a respeito sobre esses itens, quais são as classes que elas existem, de que forma nós podemos obter e para quem são. Isso aqui que nós vamos tratar hoje, que seria sobre esse tema que nós vamos falar, que é sobre bênçãos e promessas. Glória a Deus, né? Bênçãos e promessas, quer dizer, é algo que a Bíblia está recheada, né, de bênçãos e promessas. No entanto, o que eu gostaria de ver hoje com os irmãos, para que nós nos aprofundássemos um pouco mais, estudarmos a respeito disso, aprendemos realmente o que significa bênçãos e promessas, para quem são e de como elas são feitas. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Deuteronômio 28. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. Glória a Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão essas bênçãos. Bom, iniciando uma pergunta: quem não quer ser abençoado por Deus? Quem não deseja ter bênçãos do Senhor? Eu creio que não existe ninguém. Todos
nós como cristãos e até não cristãos, todo ser humano que coloca Deus em alguma posição na sua vida espera receber algo dele, né? No entanto, o que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, que existem formas sobre essas bênçãos que nós encontramos na palavra de Deus, né? Primeiramente, Deus ama abençoar a todos, indiferente às vezes sejam cristãos ou não. Deus abençoa a toda a terra. Deus ama abençoar toda a terra. Já é da natureza do Senhor, já é uma das qualidades do Senhor, é abençoar, né? Mas, no entanto, nós precisamos aprender aqui que nem todas as bênçãos e promessas são para nós, e nem para todos. Nós vamos aprender que, por exemplo, existem qualidades de promessas que realmente é para toda a terra, que não existe distinção de raça, cor, status social, não existe, é para todos. Mas existem ao mesmo tempo bênçãos que são condicionais e também incondicionais. E é isso que eu gostaria que todos nós aprendêssemos hoje, onde quando nós estudamos a Bíblia, principalmente ao grupo que está fazendo a leitura bíblica, que está acompanhando, que nós possamos não só ler, né, mas vermos as diferenças que ali se contam histórias, e que nem tudo aquilo ali, muitas vezes nós podemos pregar para nós, porque nós vamos às vezes cometer erros, né? E é isso. Começando, primeiramente, uma das promessas especificamente dita que é para todos, por exemplo, é o Filho de Jesus, de Deus, o Filho de Jesus, o próprio Jesus Cristo, a sua vinda aqui na Terra. Essa promessa, vamos dizer, ela é totalmente incondicional, seja por ações, seja pelos homens, seja por qualquer coisa que aconteça. Essa promessa, ela vai acontecer porque é uma direção do Senhor. Então, essa promessa, nós vamos ver que é uma promessa incondicional. Não depende de nada, nem de ninguém, situação ou potestades ou qualquer coisa. A vinda do Senhor é uma promessa eminente sobre toda a terra. Aí nós vamos também ver que existem promessas específicas que foram para indivíduos na Bíblia, que nós vamos ver que Deus depois concretizou todas as promessas para certos indivíduos aqui que estão escritos, e que essas promessas muitas vezes não podem ser aplicadas para nós, porque foram especificamente para pessoas. Por exemplo, que nem Abraão, Deus prometeu a ele que a sua descendência seria como a areia do mar e as estrelas do céu. A descendência de Abraão, né? Então, quer dizer, não podemos colocar essa promessa em nossa vida, né? Porque às vezes nossa descendência vai ser um pouco mais limitada. Não vamos ter tantos filhos como Abraão teve. Depois suas descendências tiveram filhos e foram feitas as promessas do Senhor. Ele se constituiu grandes nações. Então nós vemos que, muitas vezes, promessas que foram feitas para indivíduos na Bíblia, como Ana, Abraão, foram promessas específicas que foram para aquela pessoa, sobre aquela situação, pela vontade do Senhor. Amém? E nós vamos ver também que existem também promessas feitas no Antigo Testamento que são especificamente para o povo de Israel. E quero dizer, ainda são promessas épicas, porque era para somente aquele tempo para o povo de Israel. E essas promessas também não se acrescentam aos tempos de hoje mesmo para o povo de Israel, e não podemos trazer para nós, né? Quer dizer, nós vamos ver que a Bíblia, ela é recheada de histórias, ela é recheada de bênçãos, de promessas, mas nós precisamos realmente separar e colocar aquilo que realmente é para nós, aquilo que nós podemos acrescentar em nossa vida,
O que às vezes foram aqui para pessoas, para indivíduos, para épocas, nós precisamos aprender sim. Nós precisamos aprender com a forma com que eles estiveram com Deus, a forma que eles andaram com Deus e a forma que eles erraram com Deus. Porque por máximo que as promessas ali foram para eles, se nós também formos diligentes e aprender do Senhor a como obter as nossas promessas que Deus nos colocou já na sua palavra, nós vamos aprender com o povo antigamente, porque que eles erraram, nós podemos evitar os erros. Porque, principalmente nesse texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio 28, se os irmãos acompanharem depois em casa, vocês vão ver que desde o capítulo 25, aqui se instrui totalmente o povo de Israel antes da sua entrada na terra prometida. Deus aqui coloca promessas, coloca bênçãos em total geral de vida. Quer dizer, na vida social, na vida política, na vida geográfica, na vida familiar e na vida com Deus. Deus deu toda a diretriz de como o povo deveria agir antes de se formar a nação. E aqui também, todos esses capítulos, se nós vamos ver, Deus colocou promessas magníficas para este povo. No entanto, também nós vamos ver que depois disso, Deus também coloca coisas que vão acontecer se eles não cumprirem. Por isso que no caso assim, nós vamos ver que promessas na Bíblia são muito condicionais. Nós temos que aprender que esse se é uma palavra tão pequena, que são só apenas 2 letras, mas que tem um significado enorme. Porque esse se, ele divide de sim ou não. Você recebe ou você não recebe. Porque é uma condição. Porque nós vamos ver que na Bíblia, em todo lugar, Deus vai colocar se, então receberás, então serás, então estarei. É tudo uma condição. E aqui então Deus já estava direcionando o povo de Israel. Todas essas promessas, essas bênçãos, princípios que Deus está colocando aqui em Deuteronômio, era para o povo de Israel que, saindo do Egito, tinham perdido sua cultura, tinham perdido suas leis, tinham perdido tudo e vivendo como escravos na terra do Egito. Ali eles se formaram então aquela população enorme, tendo apenas Abraão para poder direcionar eles, e no caso Moisés, e Deus deu a Moisés toda a direção que o povo deveria ter, porque era um povo sem regras, era um povo sem leis. Então, quando eles deu a terra prometida, de antemão, Deus já direcionou: vocês precisam ser assim, vocês precisam ter isso, vocês precisam fazer isso, e se vocês fizerem isso, vocês vão ser punidos. Vocês não vão ter, vocês não vão fazer, vocês serão o quê? Muitas vezes até fala que seria a escória da terra. Então, quer dizer, é algo muito importante. É algo muito importante de nós vermos os erros que aqui foram cometidos, para que isso também não seja aplicado a nós. Por quê? Porque nós, como cristãos, também cada um de nós temos as grandes promessas que o Senhor nos deu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já começamos vivendo pela salvação. Aleluia. Hoje, no culto de Santa Ceia, nós vamos ver que o sacrifício de Jesus Cristo foi uma promessa já dada por Deus. Já foi a bênção que o Senhor já direcionou a todos a serem salvos. E só que, no caso assim, nós vamos ver que, mesmo essas promessas bíblicas feitas no Antigo Testamento, algumas delas sendo nas categorias bíblicas, elas são baseadas para nós. No entanto, se nós confiarmos no Senhor, vamos dizer que se Deus deu essas promessas, Deus deu essas bênçãos, não adianta elas existirem se nós não confiarmos no Senhor. Quer dizer, já existe a primeira condição aqui.
as promessas são para todos, muitas vezes, mas só que se você não confia no Senhor, não vai acontecer. Então já seria muito simples. E hoje nós vamos então ver aqui como experimentar as bênçãos do Senhor. Nós podemos ver que nós já experimentamos uma das maiores bênçãos do Senhor, que foi a salvação de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, como acabamos de ouvir agora do devocional, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos aqueles que receberam Ele como Senhor e Salvador, eles são já remidos pelo sangue de Cristo, já receberam a maior bênção que o Senhor poderia dar à humanidade. E junto com essa bênção, Ele traz a salvação, Ele traz a entrada no reino, Ele traz a vida eterna. Não existe bênção maior do que essa. Essa, nós podemos dizer que são bênçãos para todos. Essa é uma bênção que o Senhor dá para todos. Só que, se você aceitar o seu Senhor, Jesus, como Salvador e Senhor de sua vida, todos, qualquer um, independente de raça, cor, padrão social, às vezes até ladrão, pessoas que fizeram maldades na vida, como no Calvário, onde Jesus mesmo perdoou o ladrão que estava do seu lado. Alguém que estava sendo condenado justamente pelos seus atos. Jesus, na sua bondade, no seu ato ali, Ele deu a salvação ao ladrão que estava ao seu lado, porque reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Então nós vamos ver que bênçãos, existem bênçãos gerais que são dadas a todas as pessoas nessa terra. É verdade. Né? Nessa passagem que nós acabamos de ver, que se diz assim, que Deus vai dar bênçãos à sua nação, essa bênção ela se vem da palavra berakah, que vem do hebraico, que se diz fonte de bênção, prosperidade, dom, louvor de Deus, presente, acordo de paz, no caso promessa. E no Novo Testamento a palavra de bênção vem do grego, que vem da eulogia, que significa louvor, gratidão, invocação de bênçãos, consagração, benefício, discurso elegante, entre outros. Então aqui nós vamos ver que a palavra bênção ela é uma coisa muito grande. Ela tem um sentido muito grande. Às vezes nós falamos a todos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fala de uma forma assim tão simples, de uma forma assim tão cotidiana, que às vezes não paramos para pensar, às vezes, o que estamos falando. Mas se nós pensarmos realmente naquilo que estamos dizendo, bênção, ela é algo muito grande. Ela é um presente, ela é algo que Deus está dando para nós, e às vezes nós não merecemos, mas temos a bênção do Senhor. Então, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, nós temos que dizer que nós somos ricos, nós somos realmente um povo cheio. Por quê? Porque nós temos a bênção do Senhor. Principalmente que aqui nós vamos dizer, todos nós temos vida, todos nós respiramos, todos nós não temos dificuldades de viver. Isso só já é uma grande bênção, é uma bênção geral, é uma bênção para cada um de nós. E se não fosse pela graça do Senhor, não estaríamos aqui. Então muitas vezes nós pensamos assim, bênçãos são coisas grandes. Não. Bênção é um momento que você já acorda e pode respirar, e pode abrir os seus olhos e viver mais um dia. Sinta-se abençoado por você. Não coloque a sua vida um dia como, só foi mais um dia na minha vida. Não. Você está vivendo, você está sendo altamente abençoado. Agora, eu quero ver com todos aqui. Existem, então, dentro dessas bênçãos e promessas, classificações. E aqui nós vamos dizer que existem as bênçãos
incondicionais. Quer dizer, como eu havia dito, são bênçãos que, independente de qualquer coisa que aconteça nesse mundo, o que o homem faça, o percurso desse mundo, elas são bênçãos que existem na Bíblia que vão acontecer independente de tudo. Somente pela vontade do Senhor elas vão acontecer. Por exemplo, a vinda de Jesus, como está em João 14:3, o triunfo da igreja sobre os poderes malignos, como está em Mateus 16:18, o julgamento dos pecadores, como em Salmos, como em Atos 17:30 e 31. Essas são promessas que, indiferente de tudo, elas vão acontecer. Creia você ou não. Então, quer dizer, a vinda do Senhor Jesus é iminente. Não depende da igreja, não depende do mundo, não depende dos homens, nada. Ela depende unicamente do Senhor. E é uma promessa que o próprio Jesus falou enquanto ele estava aqui em terra e que ele disse que ainda voltará. Então, quer dizer, ela vai acontecer. Então, esse tipo de promessa é uma promessa incondicional. Não existe como não acontecer. Agora, tirando isso, a grande maioria em si das promessas que existem na Bíblia, elas são totalmente condicionais. Condicionais. Para todos. E essas formas condicionais, elas querem dizer, elas precisam de alguma ação da parte de nós. Esse que é o famoso se, que existe em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, sempre existe um se em todas as promessas do Senhor. Existe tudo um se que separa. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você fica fora. E não tem negociação. É sim ou não. É fazer ou não fazer. É estar ou não estar. Mas existe, então, no caso, condições que nós precisamos fazer, então, para obter certas promessas que são condicionais a nós no tempo de hoje. Por exemplo, nós precisamos buscar o Senhor, invocá-lo, deixar o caminho ímpio, abandonar os pensamentos egoístas e humanos, converter-se. Aqui eu acho que um dos primeiros passos das pessoas é precisar se converter. Eu digo assim, se converter a Deus, se converter ao Senhor, se entregar a Ele, viver Ele, isso é conversão. Vir na igreja só não é conversão. Vir na igreja você está fazendo sua vida social corrida, né? Agora, se converter é realmente você ter aceitado o Senhor como Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e deixar Ele ser realmente o Senhor da sua vida. Então você se converte. Então aí você começa a obter bênçãos do Senhor, que são condicionais, que estão escritas aqui na palavra de Deus. Precisamos voltar exclusivamente para Deus e devemos também viver de acordo com a vontade do Senhor e pedir conforme a vontade do Senhor. Quer dizer, nós temos muitas vezes a ação de ter que pedir bênçãos para o Senhor. No entanto, não adianta você pedir uma bênção que não convém com a palavra de Deus. Não convém com aquilo que está escrito na palavra do Senhor, essa bênção não vai chegar no Senhor. Porque às vezes, muitas vezes nós vamos ver aqui na Bíblia, me pedi, né? E dá-se gozar. Ao mesmo tempo que isso é uma verdade que Jesus Cristo nos colocou, gente, a palavra é bem clara. Se nós pedirmos algo que está além do que está escrito aqui, ou que não se convém do que está escrito aqui, não peça. Não peça.
Às vezes nós pedimos, ai Deus, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso. Para quê? Para quê? Primeiramente, Deus vai querer saber, para quê, meu filho? Você vai fazer o que com isso? Isso vai te servir, vai te deixar bem, mas o que você vai fazer com isso depois? Por isso que aqui, como um desses itens, nós não podemos buscar o Senhor apenas por motivos egoístas. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos abençoa, é para, muitas vezes, para outros. Muito mais do que às vezes para nós. E isso eu não digo na parte material, mas em tudo. Em tudo. Deus muitas vezes te dá paciência. Para quê? Para você só ficar quietinho no seu lugar e viver sua vida tranquila? Não. Deus muitas vezes te dá paciência para você conseguir se lidar com outros mais difíceis. Deus muitas vezes te dá paciência para você poder ensinar pessoas que estão precisando, que são pessoas difíceis, porque Deus já te deu uma paciência. Então muitas vezes nós precisamos realmente saber aquilo que nós estamos querendo. É uma bênção que você está precisando? Amém. Glória a Jesus. Só que o que você vai fazer com isso? Se ela fosse realmente só para você, e você não fazer nada com ela, eu acho que é melhor mudar a sua forma de orar. Eu acho que é melhor você mudar a sua forma de ver bênçãos. Uma coisa que estava falando com a esposa no caminho aqui, sobre frutos, né? Porque é aquela coisa, frutos não é para você, é para outros. Quer dizer, a árvore também, ela frutifica, ela produz, mas nenhuma é para ela, né? Tudo aquilo ali é colhido e dado para outros. Então, da mesma forma, quando nós temos bênçãos dadas pelo Senhor, vamos reconhecer que elas são de Deus, mas que elas são tão valiosas que não podem ficar somente para nós. É verdade, Jesus. Nunca. O próprio Jesus Cristo, ele recebeu tanto para quê? Para dar aos outros. É verdade, Deus. Toda a vida de Jesus aqui na terra foi apenas para servir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele, como o maior exemplo que nós temos que ter hoje, que bênçãos que Deus nos dá de forma condicional, quando nós seguimos aquilo que Ele nos pede e Ele nos dá, pense bem naquilo que você recebeu. Porque, muito mais do que para nós, outro, muitas vezes, está precisando. E nós precisamos enxergar isto. É o fato aqui como acontece. Nós vimos a situação ali do Rio Grande do Sul, nós vimos a situação ali que, poxa, muitas vezes, se nós tivéssemos mais, queríamos até fazer mais, mas muitas vezes nós também estamos limitados, mas fazemos aquilo que nós podemos. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus já tem abençoado muito a vida de cada um aqui de nós. Deus tem dado muito para a vida de cada um aqui de nós. E nós, como pessoas cristãs, filhos de Deus, não podemos ficar cegos e não fazer nada. Talvez até se fôssemos perto, poderíamos até nos dar como voluntários para ajudar aquele povo. Como também aqui no Japão, quando teve o tsunami lá de Fukushima, esta igreja também se prostrou também para ajudar e mandar mantimentos àqueles que também estavam precisando. Nós conhecemos as pessoas? Não. Nós escolhemos pessoas para doar alguma coisa? Não. Mas fizemos aquilo que Deus nos direcionou. Aquilo que nós já temos sido abençoados para poder abençoar outros que muitas vezes estão mais necessitados do que nós mesmos. E é onde nós devemos também fazer para outros. E existem agora, no caso, promessas e bênçãos que são também para todos. No caso, aqui na Bíblia fala que o sol e a chuva caem indiscriminadamente para qualquer um. Em Mateus 5,45. O sol nasce
para todos, a chuva também cai para todos. Quer dizer, nessa parte, indiferente do que qualquer um pense, queira, vai acontecer. Deus fez. Agora, queria ver com todos. Para quem são essas promessas? Quem recebe essas promessas? Né? Será que é somente só nós, os cristãos, que recebemos as promessas do Senhor? Será que é realmente só nós, os cristãos, que recebemos as bênçãos do Senhor? Não. Não. No caso, existem bênçãos para todos, como acabamos de ver. Como acabamos de falar, que a chuva cai, o sol nasce para todos. Quer dizer, Deus dá o dia para todo mundo e a chuva que traz a água para o sustento e sobrevivência de toda a humanidade. Então, todos estão sendo abençoados pelo nome do Senhor. E o mais alta bênção, que é a salvação de Jesus Cristo. A salvação que nos traz paz, que nos traz cura, que nos traz o renovo, vida e vida eterna. Essa também é para todos. Incondicionalmente, não existe discriminação de raça, cor, denominação, o que seja. Todo mundo que confessar o Senhor, Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor de sua vida, é merecido de ser abençoado com a salvação de Cristo. Então, essa é uma bênção geral. Essa é uma bênção que todo mundo tem direito. E com essa bênção vem o que? Nós temos a entrada no reino, nós temos o direito de ter a vida eterna e viver com o Senhor para sempre. Essas bênçãos são para todos. E dentro da Bíblia nós vamos ver isso acontecer desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. E elas são contemporâneas, e elas acompanham, e elas são eternas. São bênçãos que nunca vão deixar de existir para cada um que existe neste mundo. Aí existe agora, no caso, como eu acabei de dizer, as bênçãos individuais, que foram feitas para indivíduos como Noé, Abraão, Ana, Raabe, entre outros personagens que nós vamos ver em Hebreus 11, que existe aquela cadeia dos heróis da fé. Ali nós vamos ver que foram promessas individuais para cada um. Naquela época, direcionada para uma situação onde foi preciso fazer algo, e Deus fez promessas a eles, Deus agiu na vida deles. E aí muitas vezes nós não vamos colocar essas promessas que foram para eles para nós, foram especificamente para eles, né? Como da mesma forma nós vamos ver que existem certos padrões. Aí existem agora também promessas que foram especificamente para Israel, como acabamos de ver aqui no Deuteronômio 28. Ali tudo é especificamente para Israel, e ela não se cumpre tanto especificamente para nós ou para até o povo de Israel nos tempos de hoje. Ela se cumpriu ali, naquele tempo, naquela época. E muitas vezes isso não podemos dizer que são aplicadas para a igreja. Mas, como eu disse, é importante para que nós possamos aprender aquilo que foi colocado para este povo, onde foi constituído como povo, o que eles erraram. Porque isso sim é aplicativo para nós. Aquilo que eles erraram com Deus, nós muitas vezes nós lemos ali para não fazermos a mesma coisa. Como nós acabamos de ver, que se tudo é condicional, essa condição apenas desse ser, ela vale para todos. Ela vale para todos. O fato é nós aprendermos aquilo que está escrito. Não somente ler por passagem, mas você avaliar. Quais são as condições que cada povo teve para receber uma bênção do Senhor? Qual foi a forma que eles fizeram para conquistar? E o que eles fizeram para perder? Porque nós vamos ver que muitas vezes o povo de Israel perdia suas bênçãos do Senhor. Por quê? Porque eles deixavam de buscar o Senhor. Eles buscavam outros deuses pagãos, se prostituíam com outros deuses, e Deus virava as costas para ele.
Aí no caso, Deus não ia mais abençoar. Como ele deixou bem claro. Se vocês forem fiéis, se vocês me buscarem. E muitas vezes, por isso que eu disse, isso é aplicativo para nós. Se nós recebemos bênçãos do Senhor, mesmo que você tenha recebido a salvação de Jesus Cristo, mas você não busca Ele, você não se prostra a Ele, você busca outras coisas. Não estranhe que às vezes na sua vida as coisas não vão andar bem. Por quê? É condicional. Se me buscares, se me obedeceres, se seguir os meus mandamentos, você terá, você conquistará, você conseguirá. Muitas vezes nós como cristãos recebemos a Jesus como nosso Senhor Salvador, dizemos, agora eu sou crente, eu vou para a igreja. Tudo bem, nós vamos para a igreja. Só que aí o que você faz? Nós precisamos aprender. A igreja não é um salão de sociedade, onde as pessoas se encontram para conversar com outras pessoas, para conhecer outras pessoas. Não é um salão onde todo mundo tem um momento descontraído, onde canta e tudo. Não, é um lugar de aprendizagem. É um lugar onde você vai aprender sobre a palavra do Senhor, sobre as regras do Senhor, sim, mas que você aplique na sua casa. Para que você continue também com o estudo, continue com o conhecer na sua casa. Aí a igreja vai servir realmente de um lugar de adoração, porque você já está aplicando isso na sua vida, você está vivendo ela na sua casa e você está realmente recebendo do Senhor grandes bênçãos que muitas vezes nós não vimos e nem sabemos. Mas depois você vai tomar consciência daquilo que está acontecendo na sua vida, não é meramente um acaso, não é meramente porque aconteceu, né? Então quer dizer, com isso nós vamos aprendendo essas condições e vamos sabendo também como obter mais dessas bênçãos do Senhor. Vamos aprender a viver as promessas que Ele tem para cada um de nós. Porque é muito maravilhoso quando Deus usa pessoas aqui, entrega promessas grandiosas, promessas que são maravilhosas e às vezes realmente elas são verdadeiras. Mas se você buscar o Senhor, se você obedecer ao Senhor, se você mantiver no caminho do Senhor, se você ouvir a voz do Senhor. Se não, vamos deixar bem claro, qualquer profeta que chegue e te entregue qualquer coisa, se você não seguir isso, vão ser meras palavras e vão morrer ali. E nunca vamos poder dizer, o Senhor não cumpriu a promessa na minha vida. Você fez a sua parte. Você estava onde tinha que estar. Você fez o que tinha que ser feito. Você buscou aquilo que tinha que ser buscado. Não, eu fiquei em casa, sentado, esperando. Fui à igreja, só. E fiquei esperando, quer dizer, vai morrer esperando. Por quê? Porque é condicional. Não é somente, unicamente dependente do Senhor. A mesma coisa, quando Deus falou a Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vá para um lugar onde eu vou te ensinar. Se ele ficasse o tempo todo na sua casa esperando algum cavalo aparecer, alguma coisa acontecer, ia mudar a situação dele? Não! Ele ia ficar ali a vida toda, ele ia receber a promessa e ficou ali, morreu.
Noé, quando ele foi falado para ele construir a arca, porque ia acontecer isso, tal, etc. Deus falou, eu vou trazer isso, vou fazer chuva, tal, vai morrer todo mundo. Se Noé não tivesse construído aquela arca, meu Deus, nem nós estaríamos aqui hoje. Nem nós. Então, tudo existem condições. Tudo existem partes que Deus faz, mas que nós também precisamos fazer. Se não for promessas incondicionais, o resto, gente, é tudo condicional. Nós temos que deixar de ser cristãos que apenas fica parado esperando acontecer. Nós temos que ter realmente discernimento e direção do Senhor para fazer o que nós devemos fazer quando temos uma promessa dada por Deus. Por exemplo, se Deus te deu uma promessa que você vai ser pregador da palavra do Senhor, amém, acredite, mas se você ficar só em casa, vendo vídeo, fazendo nada, ouvindo isso e nunca ter estudado, me desculpe, tem que ter muita opção. Tem que ter muita sabedoria para ser pregador. Porque se ele não tiver a palavra de Deus, ele não vai pregar nada. Essa é a verdade. Se você tem a promessa que um dia você vai ser cantor, se você vai ser músico, se nunca você ter pego num instrumento, ou cantado, ou aprendido algo sobre canto, eu digo, tem que ser muito dotado. Tem que ser uma pessoa excepcional, com dom e talento que ninguém tem. Não vou dizer que às vezes não tenha pessoas, tem pessoas assim. Mas muitas vezes nós não temos nem recursos, nem técnica para fazer algo. Gente, eu vou falar a verdade, eu mesmo quando falava assim que eu vou pregar, eu falei, meu Deus, acho que errou de pessoa. Eu não sei falar nem para mim no espelho. Era uma coisa assim muito difícil, porque como eu sou autista, eu não consigo olhar para as pessoas. Então sempre quando eu estou aqui em cima, a gente olha para o nada. Vocês acham que eu estou olhando para todo mundo, mas não estou olhando para ninguém. Por quê? Porque para mim é difícil. Então, no caso assim, o que eu fiz? Eu tive que estudar. Eu tive que procurar técnicas do que como fazer. Eu tive que estudar sobre a palavra do Senhor, fazer como tem que ser feito. Não é somente você querer, nós precisamos. Então, realmente, aqui o Senhor se cumpriu a promessa na minha vida? Sim. Sim, que há 10 anos eu estou aqui nessa igreja pregando a Deus. Só que se não fosse realmente também da minha parte de mover, de buscar, de ter interesse, de saber como que faz, de ver técnicas de apresentação, de saber controlar o próprio nervosismo, de saber realmente como falar de forma mais correta, gente, você nunca vai evoluir. E acreditando naquela promessa que o Senhor fez, busca, se entrega. Essa é a nossa parte. Tipo, por máximo que Deus deu uma promessa particular para cada um, busque fazer. Busque o que é referente àquilo que o Senhor te deu. Porque, claramente dizer, Deus não dá algo a alguém por um acaso. Deus não me deu promessa para ser cantor, nem músico. Porque senão esse é um desastre. Por máximo que eu estude, por máximo que eu aprimore, não vai chegar a algo bom. Mas somente para mim. Por quê? Porque não é isso que Deus viu na minha vida. E especificamente, Deus vê aquilo que cada um tem de melhor. Deus vê aquilo que cada um pode realmente fazer com excelência. Basta apenas que nós venhamos a descobrir isso. Porque não é por acaso. Isto
já são bênçãos e promessas que o Senhor já tem colocado em nossas vidas. Nós devemos servir ao Senhor com excelência, com alegria, com aquilo que Ele já nos deu. Mas nós precisamos aprimorar, nós precisamos realmente deixar que isso cresça, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Glória a Jesus. Amém. Muitas vezes nós vemos promessas que demoram tanto para se cumprir e achamos, será que ainda vai acontecer? Eu acho sempre isso. Por mais tempo que ela dure, nós temos que analisar o que aconteceu. Nós temos que analisar o que o Senhor falou para que esse percurso aconteça. Então, será que nós falhamos em algo? Se nós falhamos em algo, o percurso vai tomar outro caminho. O percurso, ela vai dar em outro resultado. Por quê? Porque foi falha da nossa parte. Muitas vezes nós vemos que Deus promete marido, promete esposa para as pessoas, e elas ficam também em casa, esperando bater na porta. Gente, quem tem promessa de casamento vai conhecer gente, por favor. E ore para Deus realmente te mostrar se é a pessoa certa. Porque não vai aparecer embrulhado na porta de sua casa, batendo a campainha. Aí você vai falar, você vai chegar aos 60 anos, 70 ali, Deus não cumpriu a promessa para mim, como eu estou aqui sozinho, eu estou solteira também. Lógico, você pode conhecer alguém na sua vida? Não estou falando para ir caçar, tá? Não estou falando para vocês irem em igrejas e igrejas e ficar caçando o povo, que também isso não é certo. Mas conheça pessoas. Conheça pessoas. Se Deus te prometeu que você vai ser um grande empresário, que você vai ter prosperidade na sua vida, comece a entender e estudar sobre finanças, sobre empresas. O que você pode fazer de bom para que realmente isso seja concretizado? Não é à toa que Deus faz promessas para nós. Só que a única coisa que nós devemos aprender realmente é o quê? É como fazê-los. Não ficar esperando de bandeja, achando que pronto, acabou, a minha vida já está feita. Não. Faça a sua parte. Nós devemos fazer. Agora, uma pergunta. As bênçãos da nova aliança fazem referência ao quê? Quer dizer, a nova aliança depois de Cristo, aquilo que Ele nos colocou, elas vão referir ao que para a nossa vida? Elas vão referir sobre a justificação, o dom do Espírito Santo, herança espiritual do Filho de Deus, vida eterna e verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. Essas são referências das promessas da nova aliança para todos nós. Todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que realmente receberam o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Isso se refere a cada um de nós, a justificação de Cristo. O dom do Espírito Santo que é dado a todos nós. A herança espiritual que nós recebemos de Jesus Cristo quando Ele se tornou nosso Senhor. E a vida eterna que ainda nós receberemos quando encontrarmos com Ele nos céus. Então essas são referências das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Se nós permanecemos na presença dEle, se nós realmente o buscamos, se nós realmente o servimos, se nós realmente o amamos, tá? Como eu disse, é tudo muito condicional. Agora, quais são os propósitos de tantas bênçãos e promessas que Deus tem para cada um de nós? Tipo assim, é à toa que Deus faz promessas para cada um de nós? É só para nos deixar contente? Por que Deus faz isso? Primeiramente, como eu disse no começo, é porque Ele ama nos amar. Ele ama nos abençoar.
Deus ama fazer promessas, Ele ama dar bênçãos para os seus filhos. Mas, primeiramente, eu quero dizer que um dos propósitos dessas promessas são para redimir a nós. Nos redimir do pecado, da escravidão que estava sobre nós quando éramos do mundo. Quando estávamos no mundo, nós estávamos perdidos, nós éramos escravos. Mas a promessa, através da salvação de Jesus Cristo, foi para nos libertar, foi para nos redimir de tudo isso que nós vimos antes. Outra, para conduzir. Deus já coloca promessas desde o Antigo Testamento, quando o seu povo ainda era perdido, e tudo isso até hoje, para conduzir a cada um de nós. Deus nos faz promessas, Ele nos abençoa, para que nós nos permanecemos no caminho do Senhor, para que nós venhamos a viver cada dia a presença do Senhor, para que nós nunca venhamos a nos afastar dEle. Por quê? Não que é por interesse humano, mas quando você recebe presente de alguém, quando você é muito bem cuidado por alguém, quando você é muito estimado por alguém, você quer se afastar dela? Não. Você quer ficar mais perto. Até para que, se ele vai me dar alguma coisa, você ainda vai querer ficar mais perto. Se ele vai poder fazer alguma coisa por mim, você vai querer ficar mais perto. Então Deus dá bênçãos, não porque Ele quer ter o seu interesse, mas Ele quer te conduzir no caminho dEle. Glória a Jesus. Porque quando nós estamos no caminho dEle, nós temos bênçãos, nós temos riquezas, nós temos vida e vida em abundância. Nós temos a presença do Senhor. Então é para conduzir o seu povo que Deus dá bênçãos e promessas. Glória a Jesus. E último, Deus abençoa o povo santo. Deus abençoa o seu povo porque Ele ama, mas não para dar riquezas. É uma grande falha onde existe no meio da igreja, onde existe essa teologia da prosperidade, que onde as bênçãos do Senhor quer dizer riqueza, quer dizer fama, quer dizer grandeza, quer dizer realmente, como se fala, uma grande bênção. O pessoal já pensa, nossa, o que eu vou receber? Acho que vou ser rico, vou ser famoso, vou conquistar alguma coisa. Não. As bênçãos do Senhor, todas elas já são grandes por si. Todas elas já são grandes por si, independente se seja algo material ou não. Às vezes, grandes bênçãos do Senhor são coisas que somente você tem e você recebe, e ninguém está vendo. Ninguém está vendo nem para testemunhar aquilo que você ganhou do Senhor, mas isso já é algo grande. Nós temos que mudar a nossa ideia de achar que as bênçãos do Senhor vêm com riquezas, vêm com conquistas, vêm com destaques onde nós vamos ter alguma coisa em algum lugar. Isso é grande, sim, mas as bênçãos do Senhor não resumem somente a isso. Eu lembro uma vez que o tempo quando eu era tantucho em outra empresa, aí veio a crise dos Lehman e eu perdi o emprego. Estava desempregado, e era interessante porque quando eu era tantocho eu não ia muito nas lojas brasileiras por não encontrar muitas pessoas, porque todo mundo te parava no meio do caminho para perguntar sobre emprego e você acaba não fazendo suas coisas. Mas quando eu era desempregado, agora tu não pode me parar porque eu não tenho nada a oferecer. Aí veio uma pessoa que também era de outra igreja, e eu falei assim, então irmão, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E como vai as coisas? Eu estou desempregado. Mas como assim você está desempregado?
Não fala na Bíblia que nós vamos ter o melhor, nós vamos escolher o melhor dessa terra? Gente, o fato de estar desempregado não quer dizer que você não colhe o melhor dessa terra. Por isso que eu digo, a questão de você ter bênçãos do Senhor não quer dizer que você vai ser materialmente bem instituído, bem suprido, ou com destaque, ou com alguma coisa. Muitas vezes, em certos momentos nessa hora que você não está tendo nada, Deus vem te trazer algo tão grande que as pessoas não estão vendo. Gente, você vai começar a viver milagres na sua vida que as pessoas não estão vendo. E vou lhe dizer ainda, no momento mais difícil da nossa vida, e olha que eu não estava nem desempregado, estava empregado, mas estava com falta na minha casa. Estava muito difícil a situação. Eu não tinha como fazer e o que fazer. Trabalhava, mas não tinha arroz para comer na minha casa. Não tinha arroz para comer na minha casa. Minha esposa, ela orou. E nesse dia o povo veio em casa. Olha só que maravilha. Nessa situação eu estava com vontade de comer churrasco, não tinha nem arroz para comer. Aí o povo ligou lá em casa, meu cunhado ligou para a Patrícia e falou assim: nós estamos indo aí, nós vamos fazer churrasco. Eu falei: puxa vida, que legal, né? Não tenho nem água para te oferecer, se você fazer churrasco na minha casa, quem vai dar carne? Gente, nesse dia foi uma bênção. O povo apareceu em casa e trouxe compra. O povo trouxe tudo. Nós não pedimos nada. Ninguém sabia da situação que nós estávamos passando. Ninguém sabia o que nós estávamos vivendo. E ainda para completar, no meio da noite, meu primo, não sei de onde, como, ele nunca aparece com nada, mas nesse dia, ele trouxe 5 quilos de linguiça na minha casa. Aí eu vou dizer para você, para nós, aquilo ali foi uma bênção tão grande, tão maravilhosa, tão rica, e ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Por isso que eu digo, bênçãos do Senhor, qualquer uma que nós recebemos dele, são grandes. São bênçãos que nos ensinam. São bênçãos que nos faz crescer, nos faz cada vez mais ainda amar esse Deus que nos ama. E que hoje, no culto de Santa Ceia, nós vamos ver a maior bênção que o Senhor nos deu, que foi Jesus Cristo. Insuperável, incomparável, inexistente em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma. O sacrifício do Cordeiro, que através do seu sangue nós o recebemos como Senhor e Salvador, nos dá a salvação. Não existe maior bênção do que essa. E morrer com esta bênção é melhor ainda. Porque se você morre com essa bênção na sua mão, você não morre, você apenas passa. Você passa dessa terra para a vida eterna. Então, algo que eu quero dizer a todos nós aqui, de todas as promessas e bênçãos do Senhor, que cada um dia recebeu, a maior, melhor, incomparável e insubstituível foi a salvação de Jesus Cristo. Acorde todos os dias que você ainda tem vida e reconheça o Senhor. E agradeça a Ele, porque nada que nós venhamos a fazer, nada nessa terra poderá pagar isso. E o Senhor já está. Amém? Peço todos de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Tu és fiel, meu Pai. Tu és grande. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos incomparáveis.
Senhor, hoje nós podemos acordar, nós podemos estar aqui todos bens, temos saúde, temos força, temos consciência. Nós nos dirigimos hoje até aqui, Senhor, diante da Tua presença. Derrama, Senhor, Teu sangue sobre nós, para que nós possamos estar na Tua presença, Te louvando, Te adorando, Deus. Nós queremos realmente Te agradecer por tudo que tem feito a cada um de nós, por tudo que tem e vais fazer. Coisas, Senhor, que nós não sabemos, coisas, Senhor, que nós nem vimos, mas na frente o Senhor já está preparando. Na frente, o Senhor já está nos protegendo. Na frente, o Senhor já está nos livrando de tantas coisas. Deus, ó Senhor, se não fosse por Ti, o que seria de cada um de nós hoje? Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, que aqui verteu o Seu sangue para salvar a cada um de nós, Senhor, onde nós estaríamos? O que seríamos? Nós temos realmente só a Te agradecer, Deus, a Te louvar e Te adorar, porque Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. E nesse momento, Pai, eu peço o Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, a cada vida. Senhor, venha estar sondando os nossos corações, nossas vidas, Senhor, para que nós realmente possamos cada vez mais nos redimir diante de Ti. Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e nos prostrar diante de Ti, Deus. Que nós possamos ter mais e mais vontade de Te buscar, de Te conhecer, de estar na Tua presença. Que não sejamos apenas cristãos de domingo, mas possamos ser cristãos de todos os dias, Te louvando e Te adorando. Possamos conhecer cada vez mais, a cada dia, o que o Senhor tem, o que o Senhor é. E que nós possamos, Senhor, realmente Te buscar, não por aquilo que o Senhor faz por nós, ou porque o Senhor vai nos abençoar, ou porque o Senhor vai nos dar promessa, mas que nós venhamos a Te buscar realmente de coração, porque nós Te amamos. Porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, independente do que venhamos ter ou não. Que nós possamos Te amar realmente de coração, Te servir e nos prostrar a Ti de coração. Faz de nós, Senhor, conforme a Tua vontade. Usa, Senhor, a cada um do Seu povo para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade nessa terra. Ó Deus, que nós possamos realmente ser fiéis até o fim, para que no dia onde nós estivermos diante da Tua presença, Deus, venhamos a glorificar o Teu nome e contemplar a Tua face, e possamos viver, Senhor, eternamente na Tua presença. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, toca, Senhor, a cada um de nós, e que nós possamos cada vez mais estar na Tua presença. Obrigado por tudo, Jesus, em nome do Senhor. Amém.